Fios de sutura. Síntese é uma das etapas do processo cirúrgico na qual ocorre a reaproximação dos bordos de tecidos seccionados ou ressecados, que na sequência são suturados. Sutura é a costura que une ou junta partes de um objeto. Visa facilitar as fases iniciais do processo de cicatrização, a fim de que a continuidade tecidual possa ser restabelecida. As suturas favorecem a cicatrização de ferimentos ou incisões por primeira intenção. É uma intervenção obrigatória na maioria dos procedimentos cirúrgicos. Os fios de sutura são artigos obtidos de material sintético, mineral, derivado de fibras vegetais ou estruturas orgânicas. São flexíveis, de secção circular e com diâmetro muito reduzido em relação ao comprimento. São utilizados para aproximar tecidos incisados intencionalmente por meio de instrumento de diérese ou acidentalmente, como ocorre nos traumatismos. Serve também para laquear artérias e veias, a fim de impedir a circulação do sangue. Além de unir, o ponto ou conjunto de pontos aplicado nos tecidos promove fixação e sustentação dos mesmos durante o processo de cicatrização. Pode-se fazer analogia da função do fio de sutura ao papel desempenhado pelo gesso, que é aplicado após a redução, alinhamento e fixação de ossos fraturados, mantém a área lesionada em repouso, evitando que o osso quebrado saia do lugar, desalinhe seu eixo ou até mesmo não ossifique. Os fios são confeccionados para suportar, sem que se rompam, as tensões causadas pelos movimentos da musculatura e principalmente aguentarem os efeitos das forças exercidas sobre as feridas nas fases iniciais da cicatrização, que, se não contrabalanceada, deixa a ferida com os bordos afastados. Nos primeiros dias do processo de cicatrização, a estabilidade decorrente da sutura impede que o colágeno incipiente, frágil, sofra ruptura. A importância da sutura diminui na razão direta do progredir da cicatrização, uma vez que o alinhamento das fibras de colágeno, conjuntamente com a contração da ferida, motivada por ação de miofibroblastos e a reptilização, com migração e proliferação de células a partir da camada basal da epiderme, promove a união dos tecidos e, por conseguinte, impede sua abertura. Desde a antiguidade, um grande número de material foi testado e utilizado em suturas. Cabelo, fibras vegetais, resinas, tendões, intestino de vários animais, crina de cavalo, filamentos de diversos metais, a exemplo do ouro e da prata, dentre outros. Uma das menções mais antigas ao ato de suturar está registrada em escrita egípcia, que datam 3500 a.C. Para o fechamento de múmia, utilizava-se fio de couro. Nessa era primitiva, grandes formigas ou escaravelhos eram colocados em ferida de modo que seus aparelhos bucais se fechavam junto às bordas das lesões. O corpo dos insetos era torcido, arrancado, deixando suas cabeças firmemente fixas às bordas do ferimento. Este tipo de procedimento era empregado na América pré-colombiana. Vamos ver um filme? O papiro de Edwin Smith é um documento que retrata a prática médica da antiguidade egípcia. É o mais antigo tratado de cirurgia traumática conhecida. Data de cerca de 1700 a.C., relata a abordagem altamente metódica e racional adotada pelos antigos egípcios para lidar com ferimentos. Os tratamentos incluem o fechamento de feridas com suturas, bandagens, talas, cataplasmas, prevenção de infecção com mel e a imobilização do corpo no caso de lesões da coluna vertebral. Aurélio Cornélio Celsus, um escritor e médico romano, no ano 30 d.C., sugeriu que o linho não deveria ter suas fibras torcidas
quando usado em sutura, pois desse modo tornar-se-ão mais maleável e facilitaria a confecção do nós. Ele fez a primeira menção da história a respeito da técnica de ligaduras de vasos. O conceito de ligadura de sutura está também registrado nos escritos de Hipócrates e Galeno. Galeno de Pergamon, 150 anos depois de Cristo, tratava a ruptura de tendões dos gladiadores com suturas, utilizando fio de seda e tiras de cerosa de intestino de herbívoro, dando-lhes, pelo menos, uma chance de recuperação, onde anteriormente eles só poderiam esperar a paralisia. Rases, 850 a 923 d.C., o principal dos grandes médicos persa, realizava as ligaduras de vasos e suturas de feridas com fios originalmente projetados para servirem como corda de instrumento musical. Estes fios, confeccionados com tira de intestino de animais herbívoros, foi denominado kit-gut, uma vez que as cordas de instrumentos musicais eram chamadas de kit. Acredita-se que essa seja a origem da palavra catgut, o fio de sutura mais conhecido de todos os tempos. O famoso cirurgião árabe Abu Qassim, na segunda metade do século X, descreveu detalhadamente a técnica de realização de sutura. Ele tinha conhecimento dos diferentes métodos de suturar ferimentos abdominais. Suas agulhas eram de osso ou de bronze, retas ou curvas. Usava fios do pelo da extremidade da cauda de bovinos, tendões animais e fios de seda nas ligaduras vasculares. Após predomínio de cirurgiões árabes, referenciado como os melhores do mundo, na Europa do século VII, na Escola de Medicina da cidade de Salerno, despontou Rogério, considerado como um dos cirurgiões mais importantes do Ocidente. Ele recomendava a cerosa de intestino de herbívoros como matéria de sutura, especialmente na abordagem de ferimentos grandes em vísceras abdominais. Linho ou seda foram considerados fios inadequados por esse cirurgião. A lista de material de sutura de Rogério ainda incluía tendões e pelos de camelo. A cerosa do intestino tinha seu uso preferencial, especialmente na realização de ligaduras. O espírito do Renascimento manifesta-se na figura e obra do cirurgião francês Ambroise Paré, 1510 a 1590, que originalmente era barbeiro, mas que após a habilitação nas academias é reconhecido como um dos maiores cirurgiões de todos os tempos. Reformulando a cirurgia, Paré derruba os velhos preconceitos e superstições que obstruíam o desenvolvimento da medicina cirúrgica. Foi um dos primeiros operadores a acreditar na capacidade de regeneração dos tecidos vivos. Ele introduziu as fitas adesivas para fechar ferimentos. Ocupando o cargo de cirurgião do exército francês, demonstrou que as feridas produzidas por armas de fogo cicatrizavam melhor com a aplicação de compressas mornas do que com o tradicional e doloroso tratamento de aplicar azeite fervendo sobre esses ferimentos. Paré divulgou também que a hemorragia decorrente das amputações era mais facilmente estancadas com finas tiras de limo de seda usada como fios na realização de ligaduras vasculares. Joseph Lister, influenciado pelo trabalho de Louis Pasteur, químico que revolucionou os métodos de combate às infecções, adotou na sua lide diária o uso obrigatório de ácidos carbônicos e fenóis para combater germes nas mãos, instrumentos, insumos cirúrgicos, materiais de suturas e feridas. A introdução da antisepsia reduziu a taxa de infecção cirúrgica para um valor inferior a 5%. Nas décadas posteriores, a desinfecção e esterilização foram incorporados à prática médica e processados com maior rigor. Joseph Lister foi também pioneiro na utilização de ácido crômico para aumentar a resistência do catgut à absorção. Ainda no século XIX, o médico Philippe Physiques, considerado o pai da cirurgia americana, por meio dos seus experimentos com suturas, admitiu pela primeira vez na história a possibilidade de que um fio cumprisse a sua função e depois desaparecesse
sendo absorvido pelos tecidos circundantes. Com o advento da industrialização, materiais como a seda e o algodão tiveram seus usos difundidos e passaram a ser anexados em agulha. Por volta de 1940, começou a utilização da poliamida e poliéster. Em 1962, do polipropileno. Em 1971, foi introduzido pela Ético o primeiro fio absorvível sintético, um polímero de ácido poliglactínico, a poliglactina 910. Assim, começou a tendência de se utilizar uma variedade de fios para sutura cirúrgica, esterilizados, com agulhas pré-instaladas e fornecidos para pronto uso. Classificação dos fios de sutura. Quanto à origem, são divididos em naturais, são constituídos por materiais existentes na natureza, a exemplo do algodão, seda, linho, dentre outros. Sintéticos, fabricados com elementos artificiais, a exemplo do nylon, poliéster, aço, etc. Embora os fios de fibras naturais tenham sido usados por muito tempo e até hoje o são com resultados satisfatórios, os fios sintéticos mais modernos são considerados mais apropriados, dentre outros motivos, por determinar menor reação tecidual. Quanto à sua estrutura, os fios também se dividem em dois tipos. Monofilamentar. Cada fio é composto de um único filamento compacto. Multifilamentar. Cada fio é composto por vários filamentos trançados ou torcidos entre si. Em geral, os fios monofilamentares são apontados como mais vantajosos, pois os multifilamentares proporcionam condições propícias para a instalação de infecção, uma vez que as colônias bacterianas são formadas nos espaços entre os filamentos. Quanto à capacidade de absorção, os fios se classificam em dois grandes grupos. Absorvíveis. O fio é reabsorvido com o passar do tempo por fagocitose ou por hidrólise. Os fios absorvíveis naturais, a exemplo do catigu, além de desencadearem reação inflamatória mais intensa que qualquer outro tipo de fio de sutura, apresentam um tempo de absorção muito curto e imprevisíveis. Os fios absorvíveis sintéticos desencadeiam reações inflamatórias significativamente menores que os absorvíveis naturais e, em boa parte de sua resistência, é mantida até que o processo de sua absorção seja inicializado e se complete. Inabsorvíveis. O fio não se modifica ou se modifica muito pouco com o tempo. Quanto ao diâmetro do fio. O diâmetro do fio é determinado em milímetros e expresso em zeros. Quanto menor o calibre do fio, maior o número de zeros. Assim sendo, o menor calibre é o número 12,0 e o maior calibre é o número 3. Usa-se fios mais finos em tecidos mais delicados e em locais sem tensão, e fios mais grossos em tecidos mais grosseiros ou em tecidos com mais tensão. Quando se nomina um fio, normalmente ele é enquadrado nas classificações citadas anteriormente. Por exemplo, o aço é um fio monofilamentar, inabsorvível e sintético. Não existe um material de sutura ideal, porém alguns fios possuem excelentes propriedades. O fio ideal deve ter alta resistência à ruptura, permitindo o uso de fios de calibre menores. Ser de fácil manuseio. Ter boa segurança no nó. Deve manter a tensão de estiramento até servir ao seu propósito, mantendo as bordas das feridas aproximadas até a fase de proliferação. Boa visualização, mesmo quando molhados de sangue. Mínima reação tecidual. Não provocar reações alérgicas. Não se degradar em produtos tóxicos. Não ser cancerígeno. Não favorecer início ou manutenção de infecção.
ótima aceitação pelos tecidos, apresentar qualidade consistente e uniforme, coeficiente de atrito adequado, ser absorvível, ter taxa de absorção regular, deve ser encapsulado se não for absorvível, ser estéril, não ser alterado com a esterilização, pronto para uso e principalmente ser de baixo custo. O que é que pesa para a escolha do fio? Então, ao escolhermos um fio dito ideal, devemos levar em consideração tipo de tecido a ser suturado, localização do tecido a ser suturado, espessura do tecido a ser suturado, tamanho da incisão, tempo necessário para a cicatrização do tecido, se há tensão sobre o tecido, condições clínicas e características do paciente, idade, estado nutricional, doenças. E principalmente a preferência do cirurgião por um determinado fio. Resistência a tênsio é a resistência que o material de sutura possui para manter os tecidos coaptados até sua cicatrização, ou seja, resistência às forças contrárias provocadas quanto da incisão cirúrgica dos tecidos. Tempo de absorção total de massa é o período de tempo em que o material de sutura será absorvido completamente pelo organismo, seja por ação enzimática ou hidrólise. O ideal para uma sutura seria que o fio pudesse desaparecer somente quando a cicatrização estivesse completada. Fios absorvíveis. Catiguti simples, produzido a partir de fitas de colágenos, extraída da submucosa do intestino delgado de ovinos ou da serosa de bovino, portanto de proteína de origem animal, o catiguti tem o inconveniente de provocar uma grande reação tecidual e de ter sua eliminação do organismo verificada no período de tempo errático. Quando implantado nos tecidos, é atacado por enzimas proteolíticas, fragmenta-se e por isso perde a capacidade de manter os tecidos unidos. O fio é eliminado do organismo por atuação dos macrófagos, que realiza a fagocitose desses fragmentos. Deve ser evitado em reoperações, posto que a cascata inflamatória já foi inicializada, acarretando perda antecipada da tensão e absorção do fio. Pode ocasionar febre no pós-operatório. O catiguti perde metade da resistência 5 a 7 dias depois da sua implantação e é absorvido após 3 a 4 semanas. É empregado em tecidos de fácil cicatrização e ligaduras de pequenos vasos sanguíneos. Os problemas decorrentes do seu uso, aliado à segurança dos absorvíveis sintéticos, fez do outrora popular catiguti um fio não recomendado. E, se não fosse seu baixo custo, talvez já tivesse caído em desuso. Catiguti cromado é o catiguti simples revestido de cromo. O tratamento do fio de catiguti com sais de cromo prolonga o tempo de absorção e aumenta sua resistência à tensão. O cromo atua como um escudo, dificultando a ação enzimática. Força tênsio, 1 dia, 100%. 7 dias, 65%. 14 dias, 40%. 21 dias, 10%. A absorção, 90 dias. Deve ser evitado em suturas de tendões e fáscias, uma vez que são estruturas de cicatrização lenta, que são submetidas a esforços e tensões constantes. É contraindicado em suturas de úlceras duodenais sangrantes ou perfuradas, anastomose pancreato-jejunais e anastomoses biliares, pois pode ser rapidamente desintegrado por ação de enzimas proteolíticas. Dexo foi o primeiro fio sintético absorvível fabricado. É obtido pela polimerização do ácido glicólico, multifilamentar e trançado. Ocasiona pouca reação inflamatória, possui resistência maior que o catiguti, resistência tênsio perdida em torno da 3ª semana. A absorção ocorre por hidrólise entre 60 a 90 dias após a sua utilização. Muito usado em suturas de músculos, fáscia, tecido celular subcutâneo. Vicryl
Foi o segundo fio sintético e absorvível produzido. De fácil manuseio, permite boa passagem através dos tecidos e possibilita a confecção de nós seguros e de fácil execução. Por ser um fio sintético, desperta pouca reação de corpo estranho. Disponibilizado nas cores violeta e incolor. Força têncil, 1 dia 100%, 14 dias 65%, 21 dias 30 a 40%, 28 dias 5 a 10%, absorção hidrólise 56 a 70 dias. Trata-se seguramente do fio mais utilizado em ginecologia e obstetrícia, utilizado em larga escala nas cirurgias gastrointestinais, urológicas, oftalmológicas. Monocrio. O nome técnico Polyglecaptrone 25. É um fio monofilamentar absorvível. A resistência têncil, com um dia de 100%, 7 dias 70 a 60%, 14 dias 30 a 40%, 28 dias ele não tem mais nenhuma força têncil. A absorção por hidrólise de 90 a 120 dias. Comparado ao Vicrio e Monocrio, apresenta menor tendência a cicatriz hipertrófica e reações. PDS, fio monofilamentar, produzido a partir da polimerização da paradioxanona. Disponibilizado nas cores violeta, azul e incolor. Resistência têncil, 1 dia 100%, 14 dias 70%, 28 dias 50%, 42 dias 25%, 56 dias 0%. A absorção por hidrólise 180 dias após a sua implantação. Seu tempo de absorção é mais prolongado do que o da poliglactina. Característica dos fios inabsorvíveis de origem orgânica ou biológica: algodão, linho e seda. Origem natural, elevada resistência à ruptura, fácil manuseio, proporcionam execução de nós mecanicamente firmes, o custo é muito baixo, causa intensa reação inflamatória, são fios multifilamentar, devem ser evitados nas suturas de feridas que apresentam contaminação bacteriana grosseira. Algodão é um fio multifilamentar, melhor segurança nos nós que a seda, perda lenta da tensão de estiramento, provoca reação tecidual semelhante à da seda, potencializa infecção, é utilizado em praticamente qualquer estrutura. Até pouco tempo atrás era comprado em armarinhos, esterilizado ou até mesmo reesterilizados em autoclave e acondicionado em embalagens comuns. Hoje o fio de algodão é purificado, encerado e distribuído em envelope pronto para uso. Seda. Provém do caçulo do bicho da seda, espécie Bombyx mori, de onde o fio é processado, limpo e esterilizado. É um fio multifilamentar, apresenta uma resistência têncil de 1 dia 100%, 14 dias 70%, 60 dias 60%, 1 ano 30%. A absorção do fio se dá em 2 anos. Embora seja considerado um fio inabsorvível, ele é biodegradável e desaparece do corpo depois desse período de tempo relatado. Característica dos fios inabsorvíveis de origem sintética. Nylon. É um fio derivado das poliaminas. Pode se apresentar como mono ou multifilamentar, sendo a apresentação mais utilizada a monofilamentar, daí o nome mononylon. Produz pouca reação tecidual, porém é de difícil manipulação, duro e corrediço e não produz um nó firme. Perde a resistência têncil ao longo do tempo, podendo ser degradado e absorvido. É considerado um fio inabsorvível, porém que desaparece por degradação no organismo. Resistência têncil, 1 dia 100%, 1 ano 80%, 2 anos 65%,
5 anos 0%. A absorção é um fio que degrada-se 20% ao ano. O poliéster é um fio multifilamentar, é resistente e de grande durabilidade, são excelentes para sutura de aponeurose, tendões e vasos. Pode se apresentar de duas maneiras, sem cobertura, com nome comercial de messilene sugilene, ou com cobertura de polibutilato, etibond ou teflon, tevedec. Requer no mínimo 5 nós para uma fixação segura. Causa pouca reação tecidual. Policote: 70% de filamentos de poliéster, mais 30% de fibras longas de algodão. Resistência têncil: mantém sua força indefinidamente. É um fio que foi produzido na tentativa de ter-se um fio, seja que fosse tão bom quanto o poliéster e tão barato quanto o algodão, ou seja, para baratear custos. A absorção permanece encapsulado. Prolene é um fio obtido a partir do polipropileno. Ele é monofilamentar, produz pouca reação tecidual, apresenta-se nas formas incolor ou azul. Resistência têncil: mantém sua força inicial indefinidamente. É um fio que é quase tão forte quanto o aço. A absorção permanece encapsulado. Aço: composto por ferro, cromo, níquel e molibdênio. Não promove reação inflamatória nos tecidos. Possui a maior tensão de estiramento de todos os materiais. Maior segurança nos nós de todos os materiais. Pode ser autoclavado. Recomendado para tecidos com cicatrização lenta. A forma monofilamentar pode ser usada em feridas contaminadas e infectadas. Tendência a cortar os tecidos. Manuseio pobre, principalmente para atar os nós. Quebra quando torcida muitas vezes no mesmo ponto e promove necrose tecidual pelo movimento do tecido quanto às pontas não flexíveis.